Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, a pergunta é mais para as almas testemunhadas, irmãos de outra denominação. Vocês conhecem a congregação? Já congregaram na congregação alguma vez? Vocês já viram como é o santo serviço de culto da congregação? Desde a abertura da congregação, que os porteiros abrem a porta da congregação, até o fechamento. Como que é o culto em si? Como se começa? Vamos comigo ver esse documentário e a explicação de como é a obra de Deus, a graça maravilhosa de Deus dentro da congregação. Então vamos começar agora o documentário? Até mais. A doutrina da congregação cristã no Brasil. Para fins de uniformidade e respaldo teológico doutrinário, convocou-se em 1927, na cidade de Niagara Falls, Nova York, Estados Unidos da América, a Convenção da Igreja Italiana da América do Norte, na qual se definiram os 12 articoli di fede, em italiano, se diz 12 artigos de fé, posteriormente adotados pelas congêneres argentinas e italianas e pela congregação cristã no Brasil, sob a designação de pontos de doutrinas e da fé que uma vez foi dada aos santos. Os 12 artigos, começando pelo primeiro, irmãos, crença na inteira Bíblia Sagrada, a qual é aceita como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da fé e conduta, e ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir, e também o poder de Deus para a salvação de todos que naquele crê. Segundo, crença que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cujas unidades estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Terceiro, crença que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feito carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado o verdadeiro Deus, verdadeiro homem e o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Quarto, crença na existência pessoal do diabo e de seus anjos, maus espíritos que junto a eles serão punidos no fogo eterno. Quinto, crença que o novo nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelos pecados foi entregue e ressuscitou para sua justificação. O que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo, segundo a crença, foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sexto, crença no batismo na água, com uma só imersão. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que Jesus Cristo é o Filho que já está contido nas três pessoas distintas, né? Agora tem o sétimo. Crença no batismo do Espírito Santo com evidências de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Oitavo, crença na Santa Ceia. Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós.
Nono, crença na necessidade de abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. Décimo, crença que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão-lhe perdoados. 11. Crença que o mesmo Senhor, antes do milênio, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar nos ares, e assim estarão sempre com o Senhor. O último artigo. Crença que haverá a ressurreição corporal dos mortos, justos e injustos. Eles irão para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Práticas da congregação, querido irmandade. Conforme expresso nas sessões subsequentes, a congregação cristã distingue-se do protestantismo convencional ou mesmo do pentecostalismo clássico sobre diversos aspectos. Dentre eles destacam-se o seu caráter declaradamente apolítico, sua defesa do sacerdócio universal, sua oposição ao dízimo e outras práticas veterotestamentárias, espontaneidade nos cultos, bem como sua oposição deliberada à mídia. Liturgia. Em seus cultos, a congregação cristã combina uma ordem pré-estabelecida com atividades espontâneas, não havendo em seu seio titularidade de pastor, de padre ou qualquer outra que indique liderança. Porém, os cargos ministeriais são subdivididos entre anciães, diáconos, cooperadores de adulto, cooperadores de jovens e músicos, mantidos por hierarquia de cargos. Já as mulheres são subdivididas em menor quantidade de cargos ministeriais entre as irmãs da obra da piedade e organistas. Os membros da congregação cristã acreditam que a espontaneidade é uma contínua predisposição à inspiração do Espírito Santo como condutor de toda e qualquer ação referente ao serviço de culto, incluindo-se a leitura, explanação do texto bíblico. Prioriza-se ainda a participação coletiva em detrimento das manifestações individualizantes, a exemplo do canto congregacional. Em uníssono, normalmente faculta-se até 3 orações sucessivas no culto. Ao iniciar o culto, canta-se 3 hinos do inário. Depois disso, quem está presidindo o culto anuncia os pedidos de oração. E logo em seguida, todos os presentes se ajoelham para orar a Deus. Feito isso, todos se sentam e entoam mais um hino. Findando o cantado hino, é aberta a liberdade para os testemunhos. Momentos este em que os membros podem, diante de toda a igreja, contar as obras de Deus, transmitir saudações, pagar votos. Terminando os testemunhos, é lida a lista de batismo e diversos, na qual constam os próximos batismos e avisos importantes. Em seguida, é cantado mais um cântico. A seguir, depois da chamada da revelação, é realizada a leitura de um texto bíblico. E logo após vem o momento da pregação, no qual o texto em questão é explanado e os membros exortados a fim da pregação. Os fiéis se ajoelham para uma última oração, agradecer a Deus. Após isso, todos se põem de pé para cantar o último hino cantado. O hino, o irmão da presidência profere a bênção apostólica e o culto é encerrado em nome do Senhor Jesus. Outra peculiaridade diz respeito à apresentação feminina.
todas as mulheres presentes, a critério das visitantes, deve-se cobrir-se com véu, em atenção primitiva à orientação apostólica. 1 Coríntios 11, do 1 ao 15. Conserva-se ainda a saudação seguida do ósculo santo, ao término das reuniões entre pessoas do mesmo gênero. O recinto é dividido em 2 alas, sendo os assentos reservados para os homens e mulheres. As orações de súplicas e agradecimentos são feitos ajoelhados. Agora nós vamos para o culto de jovens e menores. A partir de 1936, e por determinação de Luiz Franciscon, foram implantadas em território brasileiro as denominações reuniões para jovens e menores, inicialmente chamadas escolas dominicais, cujos modelos já em prática nas congregações norte-americanas. Tinha por escopo a instrução e a formação infanto-juvenil. Relatórios da época declararam que tal iniciativa foi proveitosa e abençoada. Seu conteúdo consistia basicamente em orações, cânticos e no exame supervisionado das escrituras em conformidade com a milenar tradição valdense. Crianças e jovens já alfabetizados procediam ao recitativos e versículos, fragmentos bíblicos memorizados de antemão individualmente ou em jogral. A presidência das reuniões para jovens e menores, bem como a leitura dos textos sagrados e de sua prédica, eram franqueados e auxiliares de ambos os sexos, auxiliares de jovens e menores. Assim sucedeu, por exemplo, para com a Rosina Balzano Franciscon, esposa de Luiz Franciscon, em atuação por mais meio século junto ao núcleo inicial da Assembleia Cristiana de Chicago. Atualmente, as reuniões para jovens e menores transcorrem de forma correlata aos serviços regulares de culto, mantendo-se, todavia, os recitativos bíblicos e a solene oração do Pai Nosso. Recentemente, a congregação adotou o ensino bíblico, que ocorre simultaneamente ao culto oficial, destinado a meninos e meninas menores de 12 anos. As responsabilidades pelas escolas bíblicas são geralmente mulheres com certo nível de instrução para exercer tal função. O serviço da escola bíblica ocorre paralelamente à liturgia dos cultos da congregação cristã no Brasil. Durante o serviço da escola bíblica, as meninas cobrem-se com o véu e o serviço é aberto em nome do Senhor Jesus. As crianças oram, cantam o hino, leem um pré-determinado trecho da Bíblia, que é os recitativos, que é seguidamente explicado pelo professora ou cooperador, e fazem atividades lúdicas como desenhar, pintar, montar quebra-cabeça, escrever um texto, responder perguntas sobre o lema lido, etc. Nesses casos de desenhar, pintar, montar quebra-cabeças, isso é escola dominical, não se refere ao culto de jovens e menores. É a escolinha dominical que está tendo nos Estados Unidos e algumas congregações aqui no Brasil também aderiram. O Ministério tem aprovado os frutos do ensino bíblico às crianças, que são considerados o futuro da igreja no Brasil. Aspecto organizacionais eclesiástico. As atividades desenvolvidas pela congregação cristã encontram-se sob um corpo ministerial, devidamente organizado, cujas atribuições não prevêem qualquer rendimento ou honorário à natureza salarial. Distribuído segundo as necessidades locais e composto por anciãos e diáconos que são assistidos por cooperadores do ofício ministerial. Somente os anciãos e diáconos são ministros ordenados, uma vez que o corpo de cooperadores constitui uma classe ou ordem ministerial, dando uma extensão representativa adjunta a um presbitério. Quanto à construção e manutenção de seus prédios, chamados oficialmente de Casa de Orações, devido às rejeições nomenclatura templos e igreja, utiliza-se na maioria dos casos de voluntariado mobilizado em esquema de mutirão. Tarefas outras como portaria, limpeza, som, escrituração de livros, fornecimento de impressos são igualmente confiados a membros comuns e não assalariados.
A congregação cristã normalmente não possui um registro formal ou um controle das flutuações estatísticas de suas membrésias, enfatizando seu vínculo espiritual e particular entre o fiel e Deus. Abstência do dízimo ou valores contributivos, estipulado como uma observância restrita ao Antigo Pacto, Velho Testamento, sendo suas coletas ofertas respaldadas pela voluntariedade e anonimato. Modelo organizacional. A organização eclesiástica da congregação cristã no Brasil é uma forma adaptada do governo presbiteriano. Um grupo de igrejas locais são reunidas em uma região administrativa, normalmente correspondente a um município nos estados onde a igreja é maior e vários municípios onde a congregação é menor. Presidida por um conselho de anciães e um corpo administrativo. As regiões administrativas são agrupadas em regionais, que por sua vez se concentram nas assembleias estaduais, a instância é a Assembleia Geral, que ocorre na Congregação do Brás, anualmente sempre no mês de abril. Propostas, medidas, qualquer alteração organizacional, doutrinário é analisada pelo Conselho de Anciães, sendo representada na Assembleia Geral Anual dos Anciães. Vamos falar aqui, irmãos. O ministério só termina caso haja incapacidade física ou mental. São os anciães que faleceram, né? Primeiro, Luiz Pedroso. Luiz Pedroso, 1936, foi até 1948. Francisco Guilherme Romano, 1948-1949. João Finotti, 1950-1960. Risiele Lavander, 1950-1952. Miguel Espina, 1960-1991. Vitório Agri, 1991-1995. Luiz Chances Lorente, 1995-1997. Elias de Camilles, 1997-1999. José Nicolau, 2000. Basílio Gitti, 2001-2004. Jorge Cury, 2005-2014. João Santin, 2014-2016. Cláudio Massola, 2016, está presente até hoje. Esses são irmãos que ou por incapacidade física ou mental, que acaba seu mandato como irmão do ofício ministerial de ancião, né? Aí tem outros cargos, irmãos, que é o diácono, né? Vamos falar sobre o diácono? O diácono, irmãos, na congregação é responsável pelo atendimento assistencial e material à igreja. É auxiliado por irmãs obreiras chamadas de irmãs da obra da piedade. Vamos falar do cooperador do ofício ministerial? O cooperador é responsável pela cooperação dos ensinamentos e presidência dos cultos oficiais, bem como pelas reuniões de jovens e menores, caso não haja um cooperador de jovens e menores em sua localidade. Encarregado de orquestra. Vamos falar sobre o encarregado de orquestra. Locais e regionais. É maestro da orquestra, designado para manter o bom andamento musical nos cultos, coordenar o ensino musical aos interessados e presidir os ensaios musicais locais e regionais, respectivamente. O instrutor. O instrutor é um músico que, com conhecimento musical adequado, oficializado, é disponibilizado para auxiliar o encarregado local, responsável pelo ensino musical de cada igreja. Também está apto a substituir o encarregado quando o mesmo está impossibilitado de exercer suas funções, seja por viagem, doença, etc. Cada congregação possui quantos instrutores considerar conveniente, sem limite de quantidade. Cooperador de jovens e menores, responsável por atender reunião de jovens e menores de sua comum congregação. Irmã da obra da piedade, cargo semelhante ao de diaconisa, sendo responsável pelo atendimento assistencial da irmandade, auxiliando o irmão diácono. O músico. Vamos falar sobre os músicos? Membro homem habilitado a tocar nos cultos e demais serviços. O sistema de ensino musical da congregação é gratuito. Qualquer homem que frequentemente
ou frequente a igreja, pode-se ingressar no grupo de estudo musical e em geral semanais, que visam habilitar o aluno a praticar instrumento desejado para ingressar na orquestra, ensaios musicais e cultos jovens e menores. É necessário estar em um grau avançado de habilidade no instrumento escolhido. No entanto, para tocar em cursos oficiais, batismo ou reuniões de mocidade, é necessário que o aprendiz seja batizado pela congregação. O músico é vinculado a um tipo de instrumento específico. Se desejar trocar, deve consultar seu encarregado local. Leva o pedido à reunião ministerial e localização para aprovação. Todo o templo da congregação no Brasil possui um órgão no qual toca somente mulheres. Mulheres não podem tocar outros instrumentos além do órgão e nem sempre podem participar dos cursos de música oferecidos gratuitamente nas igrejas. Depende, no entanto, da região e da quantidade de organistas existentes nesta região. Entretanto, nas congregações que estão no exterior, as irmãs musicistas fazem parte da orquestra e recebem aulas gratuitas na igreja, com exceção da França, Inglaterra e Paraguai, que segue o sistema do Brasil. O músico, o organista, é o único que leva o ministério consigo em caso de mudança. Os demais ministérios pertencem à localidade de residência do ministro. Vamos falar das organistas? Organista, membro normalmente feminino habilitado a tocar o órgão nos cultos e nos demais serviços. O sistema de ensino é praticamente o mesmo, aplicado aos músicos, com exceção ao fato de que aulas de órgão nem sempre são providenciadas nas igrejas gratuitamente. As candidatas geralmente adotam o ensino privado e normalmente é necessário um tempo maior de estudo e prática. As irmãs organistas tocam no sistema de rodízio, ou seja, uma organista a cada culto. No exterior, irmãos também são livres para tocar o órgão se assim o escolherem. Agora eu vou falar das examinadoras. São organistas mulheres oficializadas designadas para avaliar outras organistas aprendizes no processo de oficialização. Auxiliar de jovens e menores também tem para vocês. São jovens homens ou mulheres solteiros designados para preparar e organizar recitativo, passagens bíblicas recitadas, em jogral ou individualmente, em determinado momento do culto. Cuidam ainda da ordem da organização durante a reunião de jovens e menores, auxiliando sempre necessário o cooperador de jovens e menores. A administração, vou falar da administração da igreja. Segundo seus estatutos, é constituída por presidente, tesoureiro, secretário, seus respectivos vices e um conselho fiscal, bem como voluntários, e os administradores são eleitos pelos anciãos a cada 3 anos, e o conselho fiscal anualmente, e confirmado durante a Assembleia Geral Ordinária. É permitida a recondução ao cargo, ainda que o estatuto não proíba. Não há mulheres ocupando cargo administrativo estatutários. Música na congregação. A congregação cristã no Brasil valoriza sua música instrumental sacra, acompanhada por hinos cantados em uníssono, canto congregacional. Orquestra. Até 1932, a congregação cristã no Brasil não possuía orquestra. Em algumas casas de oração havia o órgão para auxílio dos hinos. Até que o fundador Luiz Franciscão convocou uma reunião a fim de inserir a orquestra na igreja para auxiliar a irmandade no canto. Ela provê aos fiéis homens escolas musicais gratuitas e ensaios musicais em suas dependências. Possui a maior orquestra sinfônica do mundo. Gente, nós somos a maior orquestra do planeta Terra. Violino, são permitidos os seguintes instrumentos na composição atual da orquestra, né? Violino, viola clássica, violoncelo, flauta transversal, aboé de amore, corno inglês, clarinete, clarinete alto, clarinete baixo, fagode, saxofone soprano, saxofone alto, saxofone tenor, saxofone barítono, trompete, cornet, flugelhorn, trompa, trombone de pisto, trombonito, eufônio, tuba e órgãos. Então essa é um resumo da congregação cristã no Brasil. Ainda vai vir a parte 2, que eu vou falar logo no próximo vídeo. Tá bom, irmãos? Fique tudo na santa paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.